Boa noite a todos. Reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no dia 3 de fevereiro de 2020. Declaro abertos os trabalhos da primeira reunião ordinária do exercício de 2020, da 33ª legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que, em pé, cantemos o hino nacional brasileiro. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao senhor Adrian para que apanhe as assinaturas. Solicito ao vereador Diego dos Santos para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir. Quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos, nem faz promessas falsas. Salmos, capítulo 24, versículos 3 e 4.
Correspondências recebidas. Comunicado. O Instituto Municipal de Assistência ao Servidor, IMAS, e Conselho de Administração vem, respeitosamente, solicitar a sua colaboração para a divulgação, junto aos servidores segurados da sua pasta, que queiram fazer a inclusão do seu cônjuge e regularização dos filhos atingidos pelo corte etário, junto a este instituto, visto que o prazo para a inclusão e regularização começa no dia 6 de janeiro de 2020 e termina no dia 6 de março de 2020. Contamos e precisamos do seu apoio na divulgação deste processo. Após vencido este prazo, não será possível regularizar os casos pendentes. Ofício de número 26/2020. Responde ao ofício de número 4/2020 do senhor Gilberto Gonçalves, presidente do IMAS, e indica o servidor Ivan Rodrigo Nunes de Souza como titular a compor o Conselho de Administração do IMAS, tendo como seu suplente o servidor Sérgio João do Ropiati. Ofícios do Executivo. Ofício de número 14/2020. Encaminha projeto de lei complementar de número 1/2020 para apreciação em regime de urgência. Matéria do Executivo. Votação do regime de urgência do projeto de lei complementar número 1/2020 do Executivo. Dispõe sobre alteração no parágrafo único do artigo 183 da Lei Complementar número 13/2013, Código Tributário Municipal. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente. Os projetos que deram entrada serão encaminhados às devidas comissões. Solicito ao vereador Diego para que informe se há alguém inscrito para a tribuna popular ou algum dos edis inscrito para o uso da palavra no horário do expediente. Encontra-se inscrito o senhor segundo-tenente do Bombeiro Militar Marcelo Aleixo Cordeiro, a fim de explanar sobre os serviços do Corpo de Bombeiros no município. E os vereadores Emerson de Souza, Valdecir José Rático e Jair Brunhago. Pela ordem de inscrição e para nos trazer informações sobre o Corpo de Bombeiros do município não da Vitória, concedo a palavra ao senhor segundo-tenente Marcelo Aleixo Cordeiro. Senhoras e senhores, boa noite. Em nome do presidente Ricardo Adriano Saz, gostaria de cumprimentar todos os vereadores e a todos os presentes aqui na Câmara na noite de hoje. Venho hoje, de maneira sucinta, tentar falar um pouco sobre as atividades do Corpo de Bombeiros desenvolvidos aqui no município de União da Vitória, passar um pouco da nossa demanda e tentar, de maneira conjunta, otimizar e melhorar o nosso atendimento aqui no município, visto que a população é o ente, o nosso foco, né, o bom atendimento à população. Trouxe alguns dados aqui de anos anteriores. A Seção de Bombeiros de União da Vitória é uma das menores estruturas hoje dentro do Estado, porém uma das que tem a maior demanda em número de atendimentos e serviços internos, que hoje englobam ali a parte de prevenção de incêndio, vistorias e fiscalizações. Falando em números, no ano de 2018, tivemos 2.052 atendimentos feitos pelo Corpo de Bombeiros. Destes, foram atendidas 1.767 vítimas, totalizando 74 óbitos. Neste ano, em 2018, o Corpo de Bombeiros de União da Vitória ficou em 12º colocado no estado todo com relação ao número de atendimento de ocorrências. Já em 2019, acabamos ficando em 15ª colocação entre os postos que atendem ocorrências, com um total de 2.026 ocorrências. Então, nesses 2 anos, a gente ultrapassou ali esse valor dos 2.000 atendimentos, ultrapassando aí cidades muito maiores aí que o porte de União da Vitória, visto que a nossa região ela é bastante extensa, né? Então, a gente não atende hoje só a União da Vitória, né? Então,
Temos General Carneiro, Bituruna, Paula Freitas, Porto Vitória e o município sede aqui, União da Vitória. Então, só repetindo, então, 2019 foram 2.026 atendimentos, totalizando 1.620 vítimas atendidas no ano passado. Visto essa demanda bastante elevada pelo porte de nossa unidade aqui no município, ainda ser uma unidade pequena e relativamente nova, comparado aos demais, as demais unidades já instaladas no Estado, né? Estamos indo para o 5º ano de funcionamento aqui no município. Temos uma demanda ali da questão do atendimento da ambulância, né? Então, essas 1.700 vítimas atendidas em média por ano acabam sendo, basicamente, a maioria atendidas pela nossa equipe da ambulância. Então, diariamente, 24 horas por dia, temos 2 bombeiros lá em prontidão, independente do horário que forem acionados, vão deslocar para realizar esse atendimento. Atendimento esse que vai desde do afogamento, do atropelamento, diversas ocorrências aí na cidade. Em conversa com o vereador Juarez Tica, né, então, passaram a possibilidade de um auxílio ao Corpo de Bombeiros através de uma aquisição de uma nova ambulância. Nosso veículo hoje ali é um veículo 2005, então é bastante antigo e o próprio uso recorrente dele, com essa demanda bastante elevada de atendimentos, acaba gerando um certo desgaste, o que acaba, com o passar do tempo, nessa necessidade de substituição da frota, né? Então, ela é extremamente importante. Desde que abrimos, foi instalada aqui a unidade no município, União da Vitória nunca teve a taxa de reequipamento do Corpo de Bombeiros, seja ela através da Defesa Civil ou da taxa de combate a incêndio, o que acontece na maioria dos municípios onde o Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná hoje está implantado. Então, esse recurso serve lá para aquisição de materiais, viaturas, melhoria das estruturas, do atendimento, que vai refletir na qualidade do atendimento que a gente consegue prestar para a população. Então, ali em conversa com o Juarez Tica, junto com o Rático, nós tivemos essa troca de ideias ali, pensando nessa melhoria. Hoje, como a ambulância é o nosso carro-chefe, né, então o atendimento que a gente maior tem demanda no município, essa seria a nossa maior necessidade, né? Então, hoje, pelo convite dos senhores, vim aqui para tentar passar essa demanda e ver se seria possível um auxílio conjunto com a Câmara dos Vereadores, ali com o município, para a gente tentar melhorar esse atendimento, né? Melhorando as condições de trabalho ali do Corpo de Bombeiros, consequentemente, a população vai ser melhor atendida. Quero deixar a palavra livre e aberta a algum dos senhores vereadores. O vereador Juarez Tica. Boa noite a todos. Boa noite, Tenente Aleixo. Obrigado pela tua presença aqui. Sabemos da importância da ambulância aqui para o nosso município de União da Vitória. Eu, vereador Rático, já entrei em contato com o deputado Hussen e ele já sinalizou 50% que está atrás do recurso para essa ambulância aqui para o Corpo de Bombeiro de União da Vitória. Então, vou pedir apoio a todos os vereadores que amanhã assinem esse ofício e vamos encaminhar para o gabinete do deputado Hussen Bacri. Mais algum dos senhores vereadores? Queria agradecer ao Tenente Aleixo pela explanação, para falar sobre as demandas, mas queria ouvir do Tenente alguma coisa em relação... Nós somos bastante questionados aqui a questão de pedidos de lombadas, né? Por um outro lado, causa essa dificuldade para o Corpo de Bombeiros nos seus atendimentos. Então, para que deixe alguma palavra, né, que a gente vê que muito mais a gente depende da conscientização do motorista, né, de se pensar futuramente lombadas eletrônicas e determinadas vias, né, e se abrir mão de determinadas lombadas. Isso aí realmente, enquanto que impacta o tempo de atendimento, numa manutenção de uma viatura, ou acabar realmente prejudicando na totalidade, às vezes, um atendimento por uma questão desse excesso de lombada. Gostaria que falasse nesse sentido alguma coisa. Assim, com relação à instalação dessas lombadas, realmente elas acabam ali reduzindo um pouco do nosso tempo-resposta. Então, o tempo-resposta, o tempo que o bombeiro sai do quartel até chegar no local de atendimento. Nós trabalhamos hoje com viaturas pesadas, né, exemplo do caminhão de combate a incêndio, então aquela recuperação do veículo para
voltar naquela velocidade de deslocamento e chegar no menor tempo possível, ela acaba sendo reduzida. Claro que também pode ser feito uma reunião e ajustes juntamente da Secretaria de Trânsito do município para ver os locais onde é mais viável ou não a adoção das lombadas, ou mesmo, como citado pelo senhor, da questão da fiscalização eletrônica. Mais algum dos senhores? Quero mais uma vez agradecer, né? E também vai ter o apoiamento à demanda dos vereadores em atender essa solicitação que demasiadamente necessário o atendimento do Corpo de Bombeiro. Quiser fazer algumas considerações finais, desde já agradeço. Eu que agradeço o espaço disponibilizado aqui nesta casa, né? E também deixo o Corpo de Bombeiros de portas abertas para quando precisarem. Obrigado. Muito obrigado. Agora, pela ordem de inscrição, para o uso da tribuna, concedo a palavra ao vereador Emerson de Souza. Boa noite a todos. Público presente, imprensa, falada, escrita, internautas, caros colegas, mesa diretora. O que me traz à tribuna hoje é a redução de salário da Câmara de Vereadores, do Legislativo e do Executivo. O dinheiro público é da sua conta. Esta apresentação se refere à economia que o município deve ter com a redução dos salários dos agentes políticos abaixo: Executivo, Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e Consultores, Legislativo, Vereadores, Diretor-Geral, Assessor Jurídico, Assessor-Geral da Presidência. Importante. Não contamos com os salários dos diretores, coordenadores e supervisores do Executivo e seu respectivo 13º. Seus salários estão atrelados aos de secretário, através de lei, sendo assim, para que não sejam afetados e reduzidos demais, há necessidade de ser alterada a lei. É a lei do cargos e salários do Executivo, dos cargos comissionados, artigo 3º, parágrafo 2º, 1º, 2º, 3º e 4º. A definição de agente político. Agente político é aquele investido em seu cargo por meio de eleição, nomeação ou designação, cuja competência advém da própria Constituição. Executivo. Através do projeto de lei da mesa diretora, Câmara de Vereadores e sancionada pelo prefeito. Legislativo. Através do projeto de resolução da mesa diretora, aprovado pelos vereadores. Salários atuais. Prefeito, 21.087,38. Vice-prefeito, 9.980,39. Secretários, 9.732,63. Presidente da Câmara, 9.570,15. Vereadores, 7.361,66. Diretor-Geral da Câmara, 10.632,86. Assessor Jurídico, 10.632,86. Assessor-Geral, 6.476,5. Os salários iguais. Considerando que o Executivo tem 14 secretarias, 3 consultores, um chefe de gabinete, um controle interno, com salários iguais aos 2 secretários. E os vereadores são em 12 o total. Veremos o total de gastos com atuais salários. Executivo. Prefeito, 21.000. Vice-prefeito, 9.000. 14 secretaria, 3 consultores, chefe de gabinete e um controle interno, 184.919,97. Presidente da Câmara, 9.570,15. 12 vereadores, 88.339,92. Diretor-geral da Câmara, 10.632,86. Assessor jurídico, 10.632,86. E assessor-geral, 6.486,5. Total geral ao mês, 341.639,58. Total geral ao mês,
341.639,58. Total gerado ao ano, 4.099.674,96. Total geral em 4 anos, 16.398.699,84. Proposta de redução de 30% para todos. Prefeito de 21.000 para 14.761,17. Vice-prefeito de 9.980,39 para 6.986,27. Secretários de 9.732,63 para 6.812,84. Presidente da Casa, da Câmara de Vereadores, de 9.570,15 para 6.699,11. Vereadores, de 7.361 para 5.153,16. Diretor-geral da Câmara, de 10.632,86 para 7.443,00. Assessor jurídico, de 10.632,86 para 7.443. E assessor-geral, de 6.476 para 4.533,24. Executivo, cargo de prefeito, redução para 14.000, vice-prefeito para 6.986, e os 14 secretário, 13 consultores, um chefe de gabinete e um controle interno, 129.443,98. Presidente da Casa, 6.691, 12 vereadores, 61.837,94. Diretor-geral da Câmara, 7.443. Assessor jurídico, 7.443, assessor-geral, 4.533. Total geral ao mês, 239.147,71. Gastos com os salários atuais, ao mês, 341.639,58. Ao ano, 4.099.674,96. Em 4 anos, 16.398.699,84. Gastos com a redução, 239.147,71. Ao ano, 2.869.772,47. Em 4 anos, 11.479,89,89. Economia, 102.000 ao mês, 1.229.000 ao ano, em 4 anos, 4.919.000. Como eu já repassei aqui as economias que daria com essa redução de 30%, a média da devolução da Câmara anual, 2.600.000. A gente somando em 4 anos no mandato, seria 15.319.000. Então, o que eu quero com isso, pessoal? Diante de tudo que foi explanado, concluímos que, com pouco esforço, poderemos economizar cerca de 3.829.902,49 por ano e cerca de 15.319.609,95 em 4 anos, somando as economias com a redução dos salários e a devolução anuais da Câmara. Com a certeza, esse dinheiro seria muito bem utilizado em investimentos e obras para o município, obras do município. Dinheiro público é da sua conta. Obrigado. Então, com tudo isso que eu apresentei, como eu levantei essa pauta o ano passado, não poderia deixar passar a proposta. A gente conversou com o Ricardo, essa é uma proposta, eu quero que todos os vereadores avaliem. Está guardado aí junto com o Adrien agora. É uma proposta, não quer dizer que vai ser isso, pode ser menos, pode ser uma porcentagem maior, uma porcentagem menor. Mas a minha intenção é que todos os vereadores coloquem a mão na consciência e vejam a situação que o país se encontra. Com tudo que acontece, a gente vê o povo sofrendo dia a dia, noite a noite, e eu acho que super salários, a União da Vitória não tem condição de pagar. Então, não quero que ninguém fique bravo, que ninguém me olhe de cara feia, porque eu vim para isso, é meu primeiro mandato, não sei se eu vou ter outra oportunidade de levantar uma pauta dessa. A gente conversou com o Ricardo,
com o Almires, com o Diego e vários vereadores, a gente está conversando. Não vou fazer o requerimento novamente, vou esperar que o projeto venha para a gente votar quanto antes, para a gente, na próxima legislatura, não ter esses super salários, né? Acho que 5 mil aí, falando da parte do vereador, é um salário excelente. Tem pessoas aí que estudam aí 4, 8 anos e às vezes não conseguem ganhar 5 mil. Então é isso. Obrigado pela presença de todos. Força e honra. Pela ordem de inscrição, concedo a palavra na tribuna ao vereador Valdecir José Rático. Boa noite a todos. Falar em 4 assuntos. Um deles é a respeito dos abrigos de passageiros, qual foi pauta de vários pedidos dessa Câmara de Vereadores, por esses vereadores, também por alguns dos demais, os quais alguns estão sendo instalados, mas muitos estão sendo instalados, estão sendo colocados, na minha opinião, na ordem errada, porque é preciso começar colocando o piso, e muitos estão sendo instalados já no meio do barro ou no meio do mato, e as pessoas têm o ponto novo, aí ainda não podem usá-los. Então precisa começar pela base e daí ser colocado as laterais e a cobertura. E assim mesmo o aumento dos lugares para que as pessoas possam ficar ali aguardando o transporte sentadas. Está ficando legal os pontos de ônibus, é uma luta grande, não tinha em nossas cidades, e agora estão sendo colocados. Mas só que se eles colocarem direito desde o início até o final, eles já podem ir para o próximo ponto, deixando aqueles já bem instalados. E é isso, eu estive averiguando em vários pontos da cidade, conversando também com várias pessoas que usam o transporte público, e foi levantada essa pauta, para que seja recolocado já desde o início. Está ficando legal ali, mas começando pela base, eu acredito que ficaria muito melhor para os usuários. Assim, eles têm a cobertura, têm o banco, têm as laterais, mas daí não tem a base, quando chove alguma coisa, enche de barro e os usuários acabam ainda se sujando tudo. Então, que fosse feito cada vez que for instalado, que seja instalado ele completo. A outra coisa foi a cobertura na frente dos postos de saúde, que a gente lutou bastante e ficaram bacana. Ali no Distrito de São Cristóvão, as pessoas ficavam ali na chuva, no sereno, de madrugada, não tinham onde se ficar abrigados, foi colocado ali, então as pessoas ali estão satisfeitas. Lógico que se o posto fosse e tivesse a possibilidade de abri-lo 24 horas, isso não seria necessário. Mas como não ainda não está sendo visto esta questão, então a cobertura vem ajudar bastante ali os usuários, as pessoas que buscam atendimento por ali. A outra questão foi um pedido que eu solicitei na entrada do bairro Cristo Rei, e junto com os moradores, ali pudemos contemplar a rua Paula Frontin, ali, que já era um pedido antigo, foi feito também pelos demais vereadores, vereador Jair, e foi feito ali já a pavimentação ali, mas também
a entrada do bairro, onde alagava bastante o comércio, ali já próximo à academia, ao ar livre, e também a mini arena, foi resolvido o problema. Então, as pessoas estão contentes e a gente também fica. Eu sempre falo, muitos dizem que eu sou oposição do prefeito, que eu não faço parte da base, e mesmo assim, eu quero dizer que eu não faço parte nem de grupo de prefeito, nem de A, nem de B, eu faço parte do grupo da população. Por quê? Porque as ideias que eu defendo aqui na Câmara, elas são ideias das pessoas, e não imposta por ninguém. E é isso que nós, como representante, devemos fazê-lo sempre. A outra questão, junto com o vereador Juarez Tica, nós estamos solicitando, já veio o tenente Aleixo expor aqui, e nós estamos solicitando o seguinte pedido ao governo do Estado, o recurso com o intuito de ser realizada a aquisição de uma nova ambulância ao Corpo de Bombeiro de União da Vitória, a mesma contendo as seguintes especificações: veículo tipo furgão comercial, longo e de teto alto, construído em aço automotivo, original de fábrica, 0 km ou modelo do ano posterior ou anterior, com a carroceria monobloco ou montado sobre chassi original de fábrica, fabricado de acordo com o padrão de segurança que permita a absorção de impactos observados em sua estrutura monobloco, fornecendo uma estrutura com reduzida deformação em caso de acidentes, prevendo-se a absorção otimizada de impactos e transferindo as forças oriundas de colisão, tanto frontal quanto lateral, para a estrutura inferior adaptado para a ambulância com porta lateral direita e portas traseiras. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos especificando esse pedido, porque fazendo uma visita ao Corpo de Bombeiros ali de União da Vitória, junto com o vereador Juarez, nós pudemos observar a grande necessidade dessa ambulância para atender não só os munícipes de União da Vitória, mas também dos munícipes circunvizinhos. Então, é notória essa necessidade do Corpo de Bombeiro que tem, pois de uma nova ambulância, dado que o mesmo não atende tão somente esse município, como eu falei, mas também os outros municípios das cidades vizinhas. Nesse sentido, observando a prestação de um atendimento com qualidade aos cidadãos, é que nós solicitamos aí, junto ao governo do Estado, essa possibilidade. Se não der para nós fazer via a ofício de gabinete, pela impossibilidade de todos os vereadores assinar, nós podemos entrar com requerimento na próxima sessão, quais todos podem colocar o nome, encabeçado pelo vereador Juarez Tica, que teve essa iniciativa, por mim e os demais que queiram assinar também. Eu tenho certeza que o União da Vitória vai ganhar muito e a população vai estar também melhor atendida, porque quando tem 2 ou 3 ocorrências no mesmo horário, há uma grande dificuldade ali para o atendimento, e assim solucionará o problema. Muito obrigado, boa noite. Para o uso da tribuna, concedo a palavra ao vereador Jair Brunhago. Uma boa noite a todas e a todos. Quero cumprimentar toda a imprensa que nos prestigia na noite de hoje e que dá cobertura a essa importante sessão. Também, de forma especial, cumprimentar aqui na noite de hoje a presença do Eugênio Kowalczuk, do Belena, do Márcio, do sindicato, também os nossos munícipes que fazem presente, Adriano, São Joaquim, junto com uma equipe,
vindo reivindicar melhorias para mais ruas naquele bairro. Parabéns, Adriano, por estar aqui participando. Já vi você conversando com o presidente e estaremos levando junto com a equipe para o prefeito essa solicitação que vocês trouxeram até a essa Casa de Leis. Também o vereador Rático, que mencionou antes, no findar do ano passado ainda, já no finalzinho do mês de novembro, uma reunião que nós tivemos junto com o vereador Rático e o prefeito Santim e o pessoal do Planejamento e do Obras, para que fosse atendido o asfalto na região dos conjuntos, lá da Rua Paulo Frontin, e outros trechos já executados e que ainda serão executados. E queremos aqui agradecer o prefeito Santim, junto com o vereador Rático, agradecer por ele ter atendido e entendido a necessidade, principalmente pela ser um asfalto de rápida confecção e ser realmente aquilo que a população vinha trazendo às reivindicações. Então, junto com o Rático, queremos agradecer o prefeito Santim por ter atendido a nossa solicitação lá na região dos conjuntos, né, que é um pedido antigo e que o projeto já estava feito, inclusive já do período anterior, do mandato anterior, e agora conseguiu-se executar essas melhorias naquele bairro, e tem outras ruas ainda que estamos solicitando que sejam atendidas aí naquela região. Também quero aqui ressaltar algumas necessidades. Hoje era para ter entrado uma solicitação minha, acabou, devido ao tempo, não conseguindo dar entrada, mas já conversei com a equipe de planejamento e do Vetran, para que faça a pintura da sinalização em toda a Avenida Paula Freire de São Cristóvão, devido ao grande fluxo de automóveis e as faixas de pedestre, principalmente, estarem apagadas, e que necessita ser feito de forma urgente a pintura daquelas faixas. Na próxima sessão estaremos aí, quem sabe agradecendo ou oficializando o pedido, se ainda não for feito, se o tempo não permitir. Mas, segundo a administração, vamos se empenhar para que isso aconteça. Eu preciso fazer um registro positivo, elogiando o DR, pelo belo trabalho do deputado Lucembach, no serviço de recapeamento nos acessos de São Cristóvão, do São Joaquim e da cidade, aonde está dando condições melhores nos trechos de responsabilidade do DR. Então, fica um trabalho bonito, um trabalho bem feito, de recuperação feito ali. E, ao mesmo tempo, uma cobrança ao DR e ao Fernando pelo serviço de roçadas. O trecho do DR de roçadas, que vai da região ali da entrada do Bento Munhoz, do final do Bento Munhoz, até o São Sebastião, é trecho de responsabilidade do DR. Mas quando eles fazem a roçada, a empreiteira responsável está fazendo um serviço muito mal feito. Serviço relaxado, jogando aquele material roçado no meio da pista da avenida, na ciclovia. Um serviço que não dá para aceitar e quanto menos ser pago daquela forma. Portanto, espero, porque já isso é a segunda vez que acontece, e nós pedimos providência e não foi tomada nenhuma. Então, estaremos oficializando o DR, para que, se está sendo pago para fazer a roçada, por que não fazem igualmente as demais empresas que prestam serviço nos municípios, como é o caso aí da que presta serviço à Prefeitura de União da Vitória? Eles roçam, passam o soprador ou juntam, fica limpo. A comunidade de São Sebastião tem que ser respeitada, merece ser respeitada, exatamente, né? Por quê? São trabalhadores que passam por ali de bicicleta, que nos dias de chuva, principalmente, devido àquele volume grande de capim de folhas, acaba molhando os ciclistas na ciclovia, devido a esse trabalho mal feito pela empresa prestadora de serviço AUDR. Também, nós, na semana que passou, tivemos uma reunião importante com uma comissão montada para solucionar de forma definitiva o problema da falta de água em determinados períodos na região de São Domingos. As aulas estarão iniciando a partir do dia 5 agora, né, com a presença dos alunos da Escola Municipal, Estadual e da Casa Familiar Rural, que funciona 24 horas. E também o posto de saúde, além de mais de 90 residências que são atendidas. Uma reunião bastante útil, proveitosa, e também na vinda do deputado Lucembach na semana passada, conversamos com ele, já nos deu retorno através do Moser,
e através da equipe dele também, que estão trabalhando junto ao governo do Paraná para resolver esse problema em conjunto, para que tenhamos lá a abertura de um poço artesiano com grande capacidade para vir a resolver. Eu quero aqui agradecer a Sanepar, que até o momento tem dado cobertura. O Bolívar esteve nessa reunião, participou lá o Ney, secretário de Agricultura, participou também o secretário de Meio Ambiente, né, o César Starpassola, participou a Sanepar, o prefeito, o vice-prefeito e nós, para que pudéssemos juntar toda a documentação. E está seguindo em bom trâmite. Inclusive, no dia de hoje, tivemos já respostas positivas para a solução definitiva do problema da falta de água na comunidade de São Domingo. O que acontece hoje lá? Um distrito que está crescendo e um período o qual e ontem mesmo, quem assistiu até o Globo Rural viu a região de Santa Catarina, onde os produtores rurais passam por esse mesmo problema, a falta de água, aonde realmente o lençol freático e as longas estiagens têm ocasionado esse problema, não apenas lá, no Papuã e outras regiões. Vários poços precisam ser perfurados no interior de União da Vitória, assim como os demais municípios, para vir atender os agricultores. Mas está bem encaminhado. E enquanto tramita-se toda a documentação com o governo do Estado do Paraná, entre a parceria que tem que ter com a Prefeitura e mais as licitações, nesse mesmo período, a Sanepar vai estar aí mantendo o abastecimento com caminhão-pipa na caixa principal para que não falte água naquela comunidade. Portanto, alguns tópicos aqui passados e a serem trabalhados. A Sanepar participando, o governo do Estado do Paraná, através do deputado Lucenbach, o prefeito Santim, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, enfim, um grupo todo para que se resolva de forma definitiva. Porque não é tão simples. Porque não é simplesmente perfurar um poço sem que tenha um cálculo de previsão de desenvolvimento futuro para mais 20 anos. Não basta simplesmente uma perfuração para se resolver o problema de 2, 3 anos, 5 anos. Há necessidade de ter um planejamento bem completo. Portanto, boas notícias, né, que podemos falar para que se resolva. Da mesma forma, nós temos que destacar e elogiar a beleza que ficou o asfalto lá da Braulina Pigato e da Musulon. E a necessidade que tinha provou-se agora pelo fluxo de trânsito. O volume de trânsito nessas duas rodovias tem sido intensa. Mostrou-se da necessidade e o benefício que ela trouxe, pronta. Agora também, nos próximos dias, vem novamente aberturas de licitações, já está em fase de publicação, de muitas novas ruas que serão pavimentadas na Vitória, atingindo praticamente 100% dos bairros em vários trechos. Isso nos deixa realmente felizes de saber desses investimentos. Mas também eu preciso fazer um registro do problema das licitações. A gente está vendo algumas licitações sendo executadas e surge alguns picaretas colocando empresinhas no meio. Não tenho nada contra empresa pequena, mas quem não tem capacidade técnica de execução e abandono. E isto fez com que tenhamos obras paradas ainda desde a administração do Juco. Porque vai, inicia, não tem capacidade técnica e financeira e abandona a obra. Tem obras indo para a 11ª licitação. E algumas tentando que se impeça que a empresa sem o potencial suficiente entre novamente daqui para frente. Mas toda vez que você procura montar uma licitação mais bem feita que seja, ventam e embargam antes dela ocorrer, com liminar em cima. Não deixa nem acontecer a licitação. Por isso seria interessante, nobres pares, que mais de nós participassemos e convidar a comunidade a ir acompanhar a equipe de licitação, quando ela é feita e é publicada, para ver da dificuldade que é isso. Não é igual na tua empresa ou na tua casa, que você vai lá e escolhe quem vai fazer, como vai fazer, quanto você vai pagar e como você vai pagar. Não. Ali vem empresas que fazem isso. Fazem com que um monte de obras fique devagar.
e paralisadas, inicia, anda um pouco, leva mais 6 meses, licita mais 30, 60, 90, 120 dias, outros recorrendo, e obras de asfalto foi a mesma coisa. A Braulina Pigato levou 1 ano até definir quem executar. A Musulon, a mesma coisa, por causa de briga de empreiteiras, de firmas, de empresas. Essas obras que temos aí paralisadas, de algumas escolas, alguns centros de educação infantil, também. Está aí o Márcio, que é a educação, sabe a guerra que é isso de licitação, e que vai se protelando para 4, 5, 6, 8, 10, 12 anos. Então, deveria ter um sistema de desburocratização e facilitasse um pouco mais, que desse a condição de inabilitar picaretas que ficam atrapalhando a União da Vitória no desenvolvimento. Isso é ruim. E é visível nas obras, não apenas em União da Vitória. A gente vê em todos os municípios isso. Eu visitei General Carneiro, tem casos iguais, visitei Bituruna e outros municípios. É o Brasil, enfim, precisa ser alterado isso. Portanto, fica aqui o registro. E para encerrar a minha fala, novamente, nada foi feito até agora para que a BR-476, a rodovia da morte, seja realmente colocada em prioridade. Ficou para 2019, 2020, e agora nós precisamos, quem sabe, Tica, você que é o presidente da Ansulpar, da Cansul, mobilizar a Ansulpar, a Cansul, associações, tudo que tem, e começar a fechar a BR em alguns horários para que dê impacto. Porque, caso contrário, vai continuar matando. Temos aí o Paulo Lemos, no jornal Vanguarda, que vem insistentemente, junto com mais amigos de imprensa, mas lembro dele, que é um dos mais antigos, insistindo pela necessidade. Mas, se nós não radicalizarmos, eu acho que vai continuar matando a BR-476 a cada chuva que dá. Infelizmente, é a rodovia da morte e duvido aqui, quem está me olhando na noite de hoje, ou lembra, que não passou um aperto nessa BR, viajando, ou não viu já desgraça de famílias inteiras, de produtores, de caminhoneiros, de pessoas, de trabalhadores, nesse trecho. E nada acontece. Está lento demais. Eu acho que precisamos realmente tomar medidas mais enérgicas, como foi feito lá alguns anos atrás. Eu lembro que junto, na época o Pires era presidente da Cansul, nós fechamos 2 pontos. Fechamos primeiro próximo a Paulo Frontino e depois aqui na entrada de Porto Vitória. Em 2 datas diferentes. Dá repercussão. Incomoda. Por quê, pessoal? Vamos prestar atenção. Esse ano é um ano eleitoral. Vocês já perceberam, né, pelos discursos. Já deu para perceber que algumas coisas se espera 4 anos para falar e se fala no finalzinho do mandato. Né? Bem claro, nítido. Deixa, protela. Estou no desespero, acho que não vou me eleger. Vou pegar a bandeira para tentar correr no meio do povo e ver se me enxergam. Por isso, pessoal, eu vou pedir para vocês, cada um de vocês, do povo que está aqui presente, porque quem está aqui hoje, na noite de hoje, com certeza está muito interessado pelo município, senão não estaria aqui. Assim como nós, vereadores. Cada um teve seu deputado estadual e federal, mas principalmente federal, ou mesmo estadual. Verifiquem quem serão os candidatos que eles vão apoiar e vão contra, porque se não fizeram nada pela nossa 476, pelo corredor da morte, o trecho da morte, vão fazer pelo próximo prefeito como? Se eles são federais, o que trouxeram até hoje para nós? Deixou aberto para alguém citar obras de deputados federais de União da Vitória agora. Teve lá no tempo do Rossoni, no tempo dos deputados, e agora? Para cá. Está aberto, se alguém puder citar, ou um que tenha, ao menos se pronunciado a respeito da 476, com exceção do deputado Lucembach, que tem tentado a nível estadual, mas precisamos federal. Fico no aguardo. Nós estamos aqui em 13 vereadores, tem gente aqui. Está aí, abre até espaço, se alguém sabe de algum deputado que levantou a bandeira da BR-476. Mas agora eles vêm indicar
futuros cabos eleitorais para ser candidato a vereador e a prefeito, para ele se reeleger, eles vão estar aparecendo aí. Sem dúvida nenhuma, o nosso aeroporto será bem utilizado, porque eles não vão vir pelas 476, porque corre o risco de morrer na estrada, né, pelo perigo que tem. Meu muito obrigado, uma boa noite. Não havendo mais inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito ao vereador Diego para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Votação do regime de urgência do projeto de lei complementar número 1/2020. Está em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o regime de urgência do projeto de lei complementar de número 1/2020. Requerimentos. Requerimento número 1/2020, do vereador Ricardo Adriano Sás. Ao Poder Executivo, estude a possibilidade de subsidiar a passagem do transporte coletivo nos domingos e feriados, em benefício de todos os munícipes de União da Vitória, a exemplo do que acontece em outros municípios. Justificativa. Como é de conhecimento de todos, nos domingos e feriados, existe uma redução de circulação de pessoas junto ao transporte coletivo de nossa cidade. Consequentemente, existe uma redução na oferta dos veículos e disponibilidade de horários por parte da prestadora de serviços. Diante dos fatos, a ideia seria do Poder Executivo poder subsidiar nos domingos e feriados a passagem ao usuário, com o intuito de fomentar o comércio local, o turismo, bem como o lazer e propiciar maior circulação de pessoas em nossa cidade como um todo. Por outro lado, existiria um aumento do consumo e, por consequência, na arrecadação municipal. Desta forma, os ônibus que hoje circulam vazios nesses dias poderiam rodar com muito mais usuários, mantendo o mesmo custo operacional. Como esta proposta prospere, quem sairá ganhando é a população, pois poderá usar o transporte coletivo sem custo algum nos domingos e feriados. Está em discussão. Para discutir o projeto, passo a presidência à vereadora Alandra Rovella. Recebo a presidência, passo a palavra ao vereador Ricardo Sás. Senhores munícipes, senhores vereadores, quero pedir o voto, o apoio favorável a esse requerimento. Já estive dentro da Prefeitura Municipal, conversando, fazendo essa sugestão. Na verdade, já uma parte do estudo dessa possibilidade já está sendo feita, mas quis deixar aqui o registro do requerimento para que se possa estudar o subsídio às passagens do coletivo urbano nos domingos e feriados. Temos vários municípios que adotam o sistema do passe livre no Brasil. O perfil desses municípios é um perfil que varia entre 20 mil a 60 mil habitantes, né? Temos o exemplo de Curitiba, que implantou a tarifa diferenciada, né? Que é apenas nos horários de pico, tem uma tarifa reduzida, mas o objetivo do município dar esse subsídio é proporcionar aquele trabalhador, né, que a semana inteira acaba gastando com a sua passagem do coletivo, ou que tem a sua moto, para não gastar com a passagem, para ter uma possibilidade de um horário mais flexível, acaba gastando na prestação da sua moto, do seu combustível. E daí chega o final de semana, vai vir para o centro, vai vir numa praça, num ginásio, enfim, ter esse momento do seu lazer, né? Ele vai ter que ainda arcar com uma passagem. Um trabalhador que no dia de chuva, né,
que tem a sua moto, que já está pagando a prestação, ele, por muitas vezes, enfrenta o frio, a chuva, para não pagar o transporte coletivo, para vir de uma maneira mais confortável, né, porque ele já tem aquele custo mensal. Então, ele ajuda também na questão de saúde do trabalhador. Então, para que o município estude essa possibilidade, né, aquele trabalhador que a semana inteira está ali, chega no final de semana, talvez evita esse gasto a mais. Então, para que se propicie, se estude determinadas linhas, horários, para realmente a comunidade inteira ser beneficiada com essa gratuidade nos domingos e feriados, né? Nós precisamos realmente olhar no transporte coletivo, dar realmente as condições necessárias para as pessoas usarem. É muito importante incentivar o transporte coletivo, que ele seja de qualidade desde um ponto de ônibus, como mencionado pelo vereador Ratti, com uma qualidade no ponto de ônibus, e que a população passe a usar. Temos aí uma questão de meio ambiente, né? Melhorar uma diminuição na circulação de automóveis e motocicletas, mas que seja visto essa possibilidade, que realmente vai incentivar aquela pessoa a estar aí no centro, seja para ir num bairro, visitar um parente, ir para o interior. Então, realmente, dá esse intuito de fomentar o transporte coletivo do nosso município e se pensar realmente dessa maneira e se atraindo ou achando soluções para um transporte cada dia melhor, com qualidade, para que o munícipe da nossa cidade possa usar. Seria isso. Devolvo a presidência ao vereador Ricardo Sassi. Novamente, na condição de presidente, ainda está em discussão o requerimento. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 1/2020. Requerimento número 2/2020, do vereador Fernando Edgar Vier, ao senhor prefeito municipal, junto com o setor de planejamento, verifiquem a disponibilidade de incluir no plano diretor a regularização dos imóveis localizados na rua Alceu Ismanioto, no bairro Rossio. Justificativa. A rua Alceu Ismanioto faz divisa entre União da Vitória e Porto União. Neste local, antigamente, passava a linha férrea e, com a remoção dos trilhos, tornou-se rua, com várias casas construídas às suas margens, tanto do lado de União da Vitória quanto de Porto União. Muitas delas ali instaladas desde a época dos trilhos, com água e energia elétrica devidamente instalados, mas que necessitam de regularização da área para regularizarem e registrarem devidamente os seus imóveis. Esta solicitação por parte dos moradores já é antiga e se faz necessária com urgência, pois estão tendo inúmeros transtornos, até mesmo para receber uma simples correspondência ou encomenda, pois a rua não possui CEP. A regularização da área trará mais tranquilidade e segurança aos moradores, pois terão a garantia da propriedade de seus imóveis, podendo aumentar, construir, vender e, assim, trazer mais desenvolvimento à região. Está em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 2/2020. Moções. Moção número 1/2020, de todos os vereadores. Um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Norberto José Selle, ocorrido no último dia 9, aos 77 anos de idade. Formou-se engenheiro agrônomo, profissão que desempenhou durante muito tempo. Anos mais tarde, na Rua Prudente de Moraes, em União da Vitória, iniciou uma nova jornada, agora como comerciante, onde estava à frente da Casa das Sementes. Foi casado com a senhora Maridalva Olouca Selle e tiveram 3 filhos. Pai, marido e homem extremamente dedicado à sua família. Aos familiares e amigos, nossos mais sinceros sentimentos.
A mesa diretora acolhe a moção de pesar de número 1/2020. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia, essa presidência deixa livre a palavra aos senhores vereadores que desejarem fazer o uso. Com a palavra, vereador César Pinotti. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora, público aqui presente, boa noite a todos. Uma alegria enorme estar aqui novamente, nesse começo de ano, para trazer boas notícias. O colega falou na tribuna a respeito dos deputados federais. Eu queria aproveitar esse momento para noticiar aqui, está em minhas mãos aqui, 2 ordens bancárias na ordem de R$500 mil encaminhadas à União da Vitória para recapeamento asfáltico. Isso veio através do deputado Fernando Giacobo, do PL. Então, é um sinal, como no ano passado ele já enviou várias emendas individuais dele para o nosso município, agora está aqui o depósito bancário de R$500 mil para a União da Vitória. Notícia boa também para começar o ano. Ele fez no ano passado alguns repasses vultuosos para a União da Vitória. É justo que se comente, né, que se fale sobre isso. Queria dizer também que falar de asfalto, BR-476, eu lembro bem, porque eu trabalhava com ele, com maior orgulho, Ayrton Bernardo Roveda, nosso eterno deputado federal. Foi através dele que aconteceu a recuperação da 476, União da Vitória, a Lapa, e a 153 também. Então, faz falta realmente um deputado federal que seja nosso, que seja da região. Mas não podemos esquecer jamais de Ayrton Roveda. Ele fez um trabalho, trouxe recursos e melhorou muito a trafegabilidade. Hoje encontra-se novamente deteriorado e precisa de consertos. Tomara que isso aconteça em breve, que algum outro deputado federal faça encaminhe essa emenda. Falar também que estivemos na prefeitura outro dia, estava lá o líder do governo, o Sembacre, acompanhou, que trouxe aqui o presidente da Sanepar, Cláudio Stabile. Veio anunciar também continuidade de obras importantes para a União da Vitória. É bom que isso aconteça, é bom que nós precisamos e a União da Vitória se projeta, então, para o futuro com várias obras super necessárias. Falar também um pouco, só para acabar, só para finalizar, dizer que redes sociais, às vezes, denigrem a imagem do político, das pessoas de União da Vitória, pessoas de bem que fazem parte da política de União da Vitória. Tem gente boa na política, muita gente boa. E aí eu vou usar aqui, para finalizar, uma fala do palestrante, filósofo, escritor, Mário Sérgio Cortella. Pessoas que necessitam abaixar as outras para crescerem são pequenas demais. Eu ainda acrescentaria, e medíocres, porque não sabem, não têm o que dizer, não têm o que apresentar e abaixam os outros. Desqualificam o trabalho dos outros. Isso é lamentável. Muito obrigado. Palavra livre em aberto. Com a palavra, a vereadora Alandra Roveda. Boa noite a todos, nobres colegas. Quero agradecer a presença de todos aqui essa noite, principalmente pela Gracinha e a Adriana, que estão aqui, representando os demais moradores da rua. Hoje eu estive com o vice-prefeito Bachir, que vai nos receber para uma reunião e, com certeza, vai ouvir as demandas e esperamos que seja resolvido o que o bairro precisa. Também estive nessa reunião com o presidente da Sanepar e como cobrei várias vezes aqui nessa Casa de Leis, as péssimas condições que trabalham as empresas terceirizadas da Sanepar. É uma vergonha que toda vez que façam um reparo na calçada, eles não consigam entregar em perfeitas formas como pegaram. Numa rua, mesma coisa. Então, a gente cobrou isso, ele falou que realmente iria ficar em cima e que não teriam mais situações desse tipo. Eu espero, como
muito esperançosa com que as coisas aconteçam e vão num bom caminho. Eu tenho certeza que alguma coisa diferente vai acontecer. Como também a questão da falta de águas que a gente tem em vários bairros, principalmente os bairros altos em União da Vitória. Então, é 2 questões que a gente colocou para ele, esperamos que tenha sucesso a demanda. Também, em breve, estarei lançando nessa Casa de Leis um projeto meu, em parceria com a Uniguaçu, que vai transformar a matéria-prima barata em coisa atrativa para venda. E esse projeto vai ser muito importante, porque ele vai fomentar a renda dentro das famílias, e é o que a gente precisa. Então, seria isso essa noite. Agradeço a presença de todos, e uma ótima noite, uma ótima semana a todos. A palavra livre em aberta ainda. Algum dos senhores vereadores? Com a palavra, o vereador Albino. Boa noite a todos. Mesa diretora, nobres vereadores, público presente. Hoje eu tenho um negócio para falar muito chato. Gostaria de falar a respeito dos cemitérios. Você sabe que foram criar novas taxas para o cemitério aí. Inclusive, o preço é muito alto, gente. Você vê, hoje em dia, para fazer um sepultamento, a coisa não está sendo fácil. Eu mesmo vi essa semana, gente, com meus próprios olhos, fiz sepultamento de graça. Porque, na realidade, não tem, é cobrado taxa de sepultamento. Como que você vai cobrar uma taxa depois para você fazer o serviço? A própria família já fala que está incluído junto. Vocês veem uma coisa, hoje com uma família fazer um sepultamento, ela gasta só no início R$ 579,20. Então eu gostaria de falar com o Strapassola, vou conversar com ele, para que dê uma olhada nisso aí, que não é possível. E se ele por acaso não falar, eu sou obrigado a falar com o Santinho para ver o que nós podemos fazer. Então seria isso, gente, a gente está preocupado com o pessoal, porque, na realidade, a gente sabe do dia a dia do pessoal. Não é fácil nessa hora. Então, boa noite, muito obrigado. Ainda a palavra livre em aberto. Mais algum dos senhores vereadores? Com a palavra, o vereador Almires Bugai. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, público aqui presente, e também os internautas em casa que estão nos ouvindo. Dar as boas-vindas para este ano 2020, onde teremos aí muitas atividades, muitos trabalhos para desenvolver nesta casa, onde teremos que apresentar aí muitas possibilidades de mudanças e alterações a respeito de economias que precisam ser feitas, apresentar como projetos, né, porque tem certas coisas que o vereador sozinho, ou 2, não consegue, até 4 não consegue. Nós sabemos que para conseguir alguma alteração em lei, principalmente na lei orgânica, nós precisamos ter 5 votos, 5 assinaturas, para que aconteça. Então, nós teríamos aí, pelo menos, apresentando requerimentos e também apresentando propostas para que possa, né, ser analisada pelos nobres colegas e, assim, afinal de contas, esse é o nosso verdadeiro trabalho, que é fazer leis e fiscalizar. E, falando em fiscalização, eu quero me reportar aqui ao STAR. Está uma comoção muito grande na rede social e aonde a gente passa aí nas ruas, o pessoal está começando a comentar que o nosso STAR é ali uma forma de arrecadar e não de organizar. E não de organizar. Eu sempre defendi que esse trabalho do STAR deveria ser atrelado exatamente à Secretaria de Vigilância e Fiscalização, porque é ela que é responsável. E ali, sim, os seus agentes teriam poder de polícia, porque o poder de polícia não pode ser terceirizado
para a empresa particular, porque a partir do momento que é terceirizado o poder de polícia, para a empresa particular, esse poder de polícia vai se transformar em arrecadação. Isso não pode acontecer. Eu me lembro que a administração passada fez concurso e admitiu lá, se não me engano, em torno de 100 pessoas para trabalhar. Destas 100, se tivéssemos tido 30 para esta secretaria que o próprio criou, nós teríamos hoje uma arrecadação para o próprio município, não visando lucro, e sim organização, e, através de lei, esse montante arrecadado por esta secretaria poderia ser destinado para o que o serviço público precisa, o que o munícipe precisa. Só para vocês terem uma ideia, hoje, com certeza, é arrecadado mais de R$200 mil por esta empresa que aí está. Mais de 200 mil, com certeza, né? Eu vou falar aqui bem baixo. E nós sabemos que 30 funcionários consegue-se nesta situação de salários aqui da cidade de Nova Vitória e também aí os salários iniciais dos servidores municipais. Nós sabemos aí que em torno de 70 a 80 mil reais conseguiria-se pagar esses funcionários todos os seus direitos e, senhores, todo o restante sobraria para o município investir. Nós estamos com dívidas astronômicas e essas dívidas astronômicas nós precisamos ajudar a sanar esse problema, que é o nosso Funprev e outras demandas a mais. Funprev, por exemplo, nós sabemos que esse fundo precisa de dinheiro lá. Precisa de dinheiro lá dentro para resolver esse problema. E como que vai entrar dinheiro dentro disto? Esta seria uma das formas de todo mês entrar um pouco de dinheiro lá. Se fosse o estar do município. Do município. Eu defendo que o estar tem que ser do município. Mas quem assinou o contrato, assinou para 5 anos. Assinou para 5 anos e este 1 ano vai invadir o mandato do próximo prefeito. Mas é exatamente 1 ano que o próximo prefeito precisa para estudar tudo isso, para poder estar organizando. Então, nós, senhores vereadores, vamos ter que estar, nesse sentido, falando e cobrando dos que serão os próximos possíveis, quais são as atitudes com relação a essas coisas. Não visando lucro, mas sim visando a organização do trânsito e também todo esse montante que a própria prefeitura arrecadaria. Eu tenho certeza que o munícipe, sabendo que iria entrar para organizar o trânsito, pinturas e tudo que fosse relacionado ao trânsito, iria, com certeza, pagar pelo estar, porque organiza, e ficaria satisfeito porque iria ver obras. E tenho certeza que um percentual ainda deste, em torno de 50%, poderia ser destinado por lei, não aonde o prefeito quiser colocar, por lei, em situações que hoje estão faltando no nosso município. Então, esta é uma das coisas que nós temos que estar fiscalizando. E nós fomos cobrados pelos munícipes, nos mandando mensagens via WhatsApp e também Facebook, e também pessoalmente, e nós tivemos que explicar que o artigo 4º da lei que instituiu o STAR garante para o prefeito ele regulamentar o espaço que vai ser cobrado o STAR. Não passa pelos vereadores. Lá na lei anterior já foi destinado lá que quem regulamenta o espaço é o prefeito. É por isso que eu tenho dado a resposta que esses lugares que aumentaram não passaram aqui por votação dos vereadores, porque tem essa autonomia pelo artigo 4º da lei. Mas é uma coisa que nós podemos rever. A Casa de Lei pode rever. É como eu falei para os senhores, 5 assinaturas nós conseguimos mudar leis. São coisas assim que nós precisamos estar vendo. Então, eu espero que esse ano... Essa é uma das coisas, o meu tempo já deu, né, senhor presidente? Concluir. É uma das coisas que eu tinha para falar. Tinha mais 2 itens aqui, ainda da saúde e também da segurança, mas se algum vereador pegar a palavra aí, eu peço a parte aí para a gente poder terminar. Muito obrigado, senhor presidente. Era esta a minha fala de hoje. Ainda a palavra livre em aberto. Com a palavra, o vereador Emerson de Souza. Boa noite a todos novamente. Na palavra livre, só quero citar as ruas que foram recapadas na região dos Conjuntos. Paulo Frontin,
Rua das Acácias, das Rosas, e ainda pegou um trecho da Pedro Luiz de Andrade. Conversando com o Bachir, a pedido da população do João Paulo, a Paulo Frontin, na gestão passada, ela ia na totalidade do asfalto, do recap, até na entrada do João Paulo com a Avenida Irati, e não foi contemplado. Então, ao pedido da população da região dos conjuntos, que pega um pouco dos conjuntos e do João Paulo, que termine ali do centro Jacira Nibeli, até o final na entrada do João Paulo, porque essa via, o transporte coletivo detonou. Então, é mais do que justo que seja arrumada, porque ela está bem danificada, e eu não vou dar parabéns, é obrigação deles, né? Então, e também quero deixar claro que quem conhece meu trabalho, que eu estou brigando os 4 anos aí, indiferente se eu vou ter uma reeleição ou não, mas eu só tenho uma coisa para dizer, que os meus votos foi um dos votos mais honestos que eu ganhei na minha vida. Então, obrigado a todos. Parte, vereador, por gentileza. Com certeza. Senhor presidente, continuando a minha explanação, e obrigado por atender o pedido, senhor vereador, haja visto que o nosso regulamento, né, prevê apenas 5 minutos para a fala final, é mais uma coisa que nós podemos também estar alterando, né, no regimento, dar mais vez e voz para o povo nas situações que assim precisam. Então, só para falar, senhor presidente, a respeito da questão de segurança, que é a área que eu venho, né, a área de segurança, o governo do Estado tem um projeto em execução chamado Escola Segura. Hoje eu ainda vi a apresentação dos dados na TV Assembleia, onde o projeto Escola Segura ele acontece através de policiais da reserva remunerada que são recontratados pelo governo para estarem nas escolas. Gostaria de dizer para os senhores que nós estaríamos encaminhando um documento para todas aquelas pessoas que podem auxiliar nesse sentido. Com certeza, eu estarei encaminhando um documento para o secretário de Segurança Pública, para o comandante-geral da Polícia Militar, estarei, com certeza, encaminhando um documento para a pessoa representante na Assembleia aqui de União da Vitória, estarei encaminhando também para o comandante daqui de União da Vitória o mesmo ofício. Vou fazer um ofício circular pedindo para que o governo coloque na próxima leva de cidades, contemple União da Vitória e a região da Ansulpar. A região da Ansulpar, nossa, tem 11 municípios, e nesses 11 municípios, senhores vereadores e público aqui presente, tem policiais nossos da reserva, com completa chance de poder estar trabalhando nas escolas, no auxílio à segurança. Então, eu estarei fazendo esse documento para todos esses responsáveis, aonde eu, que venho da área de segurança, vejo isso como uma prioridade e precisamos, sim, ter segurança. Já teve duas situações. A primeira contemplou algumas cidades, a segunda já contemplou outras cidades, e a nossa, que não foi ainda contemplada. Então, por isso que, para a próxima leva, hoje eu escutei o governador falando, nós gostaríamos que a nossa região pudesse também ser contemplada, para que pudesse dar mais segurança aos nossos munícipes, e assim ter mais, porque eles trabalham fardados na escola e na imediação. Foi um ótimo programa que aconteceu, e nós gostaríamos, com certeza, que pudesse estar acontecendo aqui na nossa cidade. Muito obrigado, vereador, pela oportunidade. Só teve um erro meu aqui, é a Rua Alberto Ferreira de Lima, e a Pedro Luiz de Andrade, Hilda Paul de Saz e a Rua das Rosas são estradas de chão. Elas são as transversais da região dos conjuntos. Então, eu peço desculpa aí por erro, que é tantas ruas que não tem asfalto. Também Vitória 1, Vitória 2, Hernani Durek e Olga de Souza teve uma reunião com o Bachir, que no momento ele deixou claro que ia ser feita pavimentação. Então, espero aí do Bachir que a promessa aí seja cumprida. Então é isso, uma boa noite a todos. Palavra livre em aberto ainda, com os senhores vereadores. Antes de
de fazer o encerramento. Mais uma vez, agradeço à comunidade presente, à imprensa, aos internautas que nos acompanham. Mencionar sobre a moção de pêsames aprovada na totalidade dos senhores vereadores, ao senhor Norberto Selle, realmente uma pessoa de fino trato, falo de fino trato na questão de uma pessoa saber ouvir, conversar. A gente teve muitas oportunidades no diálogo com o Norberto, aí na esquina do SESI, na esquina da Santa Terezinha, que a gente sempre cruzava com ele, né? Então, é realmente uma pessoa que deixa uma lacuna aí na nossa sociedade. Mais uma vez, me reportar ao assunto do meu requerimento, através para fomento do subsídio ao transporte coletivo urbano, realmente torcer que a gente ache algum rumo aí de fomentar realmente o nosso transporte coletivo. Precisa dar mais ênfase no transporte coletivo, nesse aumento de veículos nas nossas ruas. Isso alivia o movimento, principalmente muitos acidentes com motocicletas, motociclistas que usam em dias de chuva por não ter que arcar, às vezes, com a passagem do transporte coletivo. Se pensar num futuro, de repente, não só nos domingos e feriados, mas, de alguma forma, incentivar na totalidade o coletivo urbano de forma gratuita. E não havendo mais nada a tratar, agradeço aos senhores vereadores, convoco em instantes a reunião extraordinária para apreciar o projeto de lei complementar de número 1/2020, de autoria do Poder Executivo. A próxima reunião ordinária será no dia 10 de fevereiro de 2020, em horário regimental. Senhores vereadores, obrigado e uma boa noite.